Paz do Senhor esteja em vossos corações. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento à segunda parte do Apocalipse, um assunto muito pertinente, um assunto muito complexo, difícil de se entender, mas que tem que ser estudado. Então nós vamos fazer a parte final, a segunda parte. Senhor Deus, nesse momento eu peço a vós que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós nesse momento, nos transmita a luz da palavra para que nós saibamos discernir, entender e colocar em prática os nossos pensamentos no nosso dia a dia, na nossa fé, para edificar a nossa fé. Peço e rogo pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que remiu nossos pecados, que repreenda todo o mal nesse momento, afaste os principados e potestades para as profundezas das prisões do inferno, repreenda todos eles, para que não faça o comichão na ideia dos fiéis da palavra, das servas do Senhor e filhos, ao ouvir essa pregação ditada pelo Pai Celestial através desse pregador, em nome de Jesus. Então, fiéis e servas do Senhor, o Apocalipse, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1.3. Irmãos, fiéis, servas do Senhor, vou repetir, é muito importante essa palavra. Já no início da pregação, bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, versículo 1, verso 3. As dores do parto estão aí para todos ver, para todos notar que os finais dos tempos estão acontecendo, a profecia está se cumprindo, como foram cumpridos quando Jesus morreu na cruz. Todos duvidavam, foram cumprida a profecia da Arca de Noé, todos duvidavam, faziam chacota de Noé. A cada dia que se passa, mais se aproxima a volta de Jesus. Relembrando já a primeira parte da pregação, recapitulando um pouco para vocês assimilarem melhor a palavra. A igreja precisa conhecer e estudar sobre o Apocalipse. Não só a igreja, como os cristãos fiéis em profecias da palavra de Deus. Muita heresia, irmãos. Falsos profetas que estão surgindo, como Jesus falou. Por isso precisamos ensinar a verdade bíblica para o nosso povo. Irmãos fiéis, pode notar que todos os pregadores, muito difícil pregar sobre o Apocalipse. Prega-se sobre prosperidade, os versículos que convém e dê lucro, vantagem, para angariar mais fiéis, hereges e dízimos. Então, irmãos, tem que prestar muita atenção no que esse servo falou no versículo da Bíblia, Apocalipse, versículo 1, verso 3. É bem claro aí, é bem claro. Você pode estudar o Apocalipse de forma simples e prática, lendo a Bíblia. Se você não entende, pede que o Divino Espírito Santo desça sobre você, que ajude de uma forma ou outra você memorizar e entender a mensagem com facilidade e abençoar você quando está ouvindo ou estudando a Bíblia, para que você tenha entendimento. Não é o teólogo, o sábio, que às vezes não possa entender a palavra porque não tem
o Espírito Santo de Deus nele. Pode ser o mais simples, o mais humilde, que existem pregadores que não sabem, nem tiveram cultura, escola, mas pregam a palavra, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos em frente, então. Agora vamos falar, fiéis à palavra, Jesus no Apocalipse. Vamos abordar um pouco o personagem principal da nossa fé, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para nos salvar. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus sempre disse para os seus discípulos quem ele é, para que o conhecessem. Quando o Messias veio ao mundo, viveu de forma humilde, desde o nascimento numa manjedoura, até a morte na cruz. Mas quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais numa manjedoura. Ele vai voltar triunfante, como o rei. Ele virá na glória da majestade, nas alturas buscar seus irmãos fiéis, que ele disse, lá nos céus terá muita morada, mostrando seu poder, sua glória, toda a honra e toda a glória é dele. Por isso Jesus se preocupou tanto em dizer quem é através das revelações, o livro do Apocalipse. Como você imagina Jesus, fiéis, servas do Senhor? Fiel testemunho, Apocalipse capítulo 1, verso 5. Jesus no Apocalipse é como uma fiel testemunha. Ensina que Jesus testemunhou toda a história da humanidade e sempre foi fiel a todas as suas promessas. Por isso se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Jesus é uma fiel testemunha. É o Filho do Homem. Apocalipse capítulo 1, verso 13. O segundo, Jesus, no Apocalipse, ele é Filho do Homem. Essa expressão aparece no Novo Testamento, como já frisei, na primeira parte do Apocalipse, 88 vezes. Significa literalmente filho de Adão. É utilizada comumente no idioma hebraico em geral para denotar o ser humano. Isso mostra que Jesus apocalíptico é a mesma pessoa que esteve na terra quando veio, que morreu na cruz para nos salvar. E não o outro ser celestial. Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus é o Filho do Homem. Filho de Deus, Apocalipse capítulo 2, verso 18. A terceira característica apresentada sobre Jesus no Apocalipse é que é Filho de Deus. O filho de um rei tem todos os direitos e recebe a autoridade de um rei. Assim Jesus, no Apocalipse, assume o poder divino que lhe foi outorgado como Filho de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus é Filho de Deus, princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Essa quarta descrição sobre Jesus no Apocalipse é o princípio da criação de Deus. Essa expressão não significa que Jesus seja apenas uma criatura privilegiada, filho de um rei, um príncipe, mas sim, ele é antes de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses, capítulo 2, verso 16. O Jesus do Apocalipse é o Criador de todas as coisas. Jesus é o princípio da criação de Deus. Leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, verso 5.
Este termo é uma profecia sobre Jesus que viria da tribo de Judá. O leão é um símbolo de força, realeza. Viu, filhos? Leão, Jesus é um símbolo, simplesmente. Porque o leão é forte, ele é o rei dos animais. Por isso Jacó profetizou que Judá é um leãozinho. Gênesis capítulo 49, verso 9. As tribos de Israel tinham bandeiras de batalha, que os exércitos iam em combate empunhando as flâmulas bandeiras, para dar mais ênfase, coragem, luta. E Judá tinha um leão na sua bandeira como símbolo de que o Senhor ia diante deles. Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 5, verso 6, capítulo 6, verso 1. Jesus é chamado de Cordeiro no livro do Apocalipse 31 vezes. O propósito desse título, fiéis, servas do Senhor, é mostrar o sacrifício de Jesus pelo perdão dos pecados da humanidade. O povo de Israel apresentava a Deus um cordeiro para receber o perdão dos seus pecados a cada ano. Isso no Antigo Testamento. Mas Jesus se entregou não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Hebreus capítulo 9, verso 12. Filhos, esclarecer para vocês, senão vocês vão dizer, ué, pagar os pecados através de bode, de bezerro, de boi. Não, filhos, é que no Antigo Testamento, há 2.000, 3.000 anos atrás, era adotado essa sistemática. Aí no Novo Testamento, que foi feito um novo pacto, o primeiro pacto era de Moisés, o segundo pacto foi feito através de Cristo, tudo isso caiu por terra. Temos que seguir os 10 mandamentos do Senhor. Filho de varão, Apocalipse capítulo 12, verso 5, a mulher do Apocalipse representa a igreja, e Jesus é chamado de filho de varão. O objetivo é expressar sua força, reger todas as nações no cetro de ferro. Também mostra que veio de Deus, está nos céus, pois o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Jesus é o filho varão, Senhor dos senhores, Apocalipse capítulo 17, verso 14. O Jesus do Apocalipse é o Senhor dos senhores. Esse título mostra que, embora existam muitos senhores e pessoas importantes nesse mundo, ninguém é tão grande como Jesus. No Apocalipse, Jesus revela sua grande majestade, é claro, depois do Pai, né? Jesus é o Senhor dos senhores. Verbo de Deus, Apocalipse capítulo 19, verso 13. O verbo é a palavra que representa a ação. Quando diz que Jesus é o verbo de Deus, significa que Jesus é a expressão da verdade, da palavra. É a força que traz ação divina sobre o mundo. Desde o princípio era verbo. Presta atenção, fiéis. Desde o princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Jesus, conforme João capítulo 1, verso 1, Deus já tinha criado Jesus no início do mundo. Rei dos reis, Apocalipse capítulo 19, verso 16. O 10º título, Jesus no Apocalipse, é Rei dos reis. Durante os últimos tempos, Jesus, quando o anticristo tentar se levantar como rei sobre todas as nações, e fracassará quando se manifestar o verdadeiro rei dos reis, que é o Jesus no Apocalipse. Jesus é o rei dos reis. Raiz de Davi, Apocalipse capítulo 22, verso 16. A origem de Jesus no Apocalipse é da família de Davi. Ele vem da ramificação geológica de Davi, que tinha uma promessa de reinado eterno sobre o trono de Israel. Através de Jesus, isso se cumpriu quando veio ao mundo numa família de linhagem de Davi,
filho de Davi, os fariseus falavam, tanto do lado de Maria e José, seus pais eternos da terra. Jesus é a raiz de Davi, descendência da tribo de Davi. Estrela da manhã, Apocalipse capítulo 22, verso 16. Segundo a profecia, o povo que andava em trevas viu a grande luz. Isaías capítulo 9, verso 2. O Jesus do Apocalipse é brilhante, estrela da manhã que traz a luz à humanidade, a luz das trevas. Jesus é a estrela da manhã. Jesus, no Apocalipse, é o Deus revelado. É o Deus Pai revelado através do Filho. No Apocalipse capítulo 22, verso 13. Eu sou o Alfa, eu sou o Omega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus no Apocalipse é muito mais do que mostrou quando ele esteve aqui na terra. Ele virá mostrando todo o seu poder para julgar e fazer justiça. Jesus não é mais o Cristo sofredor, humilde, nasceu na manjedoura. E sim, é o Messias vencedor que virá sentado no trono à destra do Pai. Então precisamos aprender a imaginar Jesus de uma forma de amor e muito maior do que falsas imagens que mostram o reconhecimento, que mostram o reconhecermos quando voltar. Essas palavras fiéis, temos que atentar muito, que é uma mensagem do Senhor Deus a vocês. Vamos ver os sinais do reino de Deus então? Já estudamos sobre Jesus, o seu papel no Apocalipse. Agora nós vamos ver os sinais do reino de Deus. Marcos capítulo 8, verso 11 e 13. E capítulo 16, versos 17 e 20. Deus se revela através de sinais que servem para apontar ou sinalizar a sua vontade, a sua presença, a sua existência, a sua majestade. Hebreus capítulo 2, verso 4. Jesus negou dar sinais aos fariseus, Marcos capítulo 8, verso 12, mas prometeu sinais aos discípulos, Marcos capítulo 16, verso 17 e 20, para mostrar que nós devemos ser um sinal da presença de Deus no mundo. Precisamos ser um canal através dos quais os sinais se manifestam, como já estão se manifestando, trazendo para a nossa realidade, como Jesus fez na oração do Pai Nosso, onde ele diz: venha a nós o vosso reino, o teu poder e tua glória. Mateus capítulo 6, verso 10, que quer dizer que podemos viver na terra como se fosse no céu, a partir do momento que aprendemos que podemos, através de nossas atitudes e ações, trazer o céu para nós, para muitas pessoas também, crianças, lares manifestando a vontade de Deus. Quais são os sinais de Deus na sua vida, fiéis à palavra? Servas do Senhor, filhos, prestai atenção, ó fiéis. Tem fatos, e percebemos fatos importantíssimos acerca do reino de Deus e a sua concretização em nossas vidas. Sinais dos céus. Segundo Marcos capítulo 8, verso 11 e 13, fiéis. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Marcos capítulo 8, verso 1 e 10. Que sinal maior do que esse eles queriam? Por isso, o mestre negou os sinais a fariseus e repreendeu a incredulidade dos discípulos. Marcos capítulo 8, verso 17 e 21. A humanidade requer sinais para saber quando sucederão essas coisas, e que o sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Marcos capítulo 13, verso 4, já estão se cumprindo, mas Jesus alertou que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais de prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos capítulo 13, verso 22, sai dela, povo meu, os sinais estão aí. Igrejas se manifestando, hereges, poder, dinheiro, sai dela, povo meu.
O mundo busca esses sinais porque não consegue entender a direção onde buscar a Deus. A igreja deve então sinalizar o reino de Deus para seus fiéis, seus irmãos, a sociedade, através dos sinais espirituais. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 12, mas também através de ações que apontam para a presença divina através do corpo de Cristo. Cabe à igreja, servos do Senhor, dar sinais da existência das virtudes do reino de Deus. Né, pastora Flávia? Sinais esses que devem ser concretos, que ao se colocar em favor dos marginalizados e excluídos. Temos que ir atrás dos desviados, dos que vivem nas trevas, os pecadores. Diz os fariseus, e ele fica almoçando com os pecadores, Eu vim para salvar e curar os doentes. Eu vim para salvar almas e os pecadores. Sinais que saem da esfera pessoal e atingem o comunitário, que multiplica o peixe e o pão. Sinais que dão sentido dia a dia, que nos faz viver uma vida abundante. João capítulo 10, verso 10, isso quer dizer, fiéis, olhe ao redor, veja o Criador que criou a criatura. Hoje muitas igrejas cristãs buscam apenas sinais extraordinários, como no tempo de Elias, que o fogo cai do céu, deixando de viver o ordinário, onde somos cercados e necessitados. Deus quer realizar milagres e sinais tremendos, mostrando o seu poder para aqueles que creem, mas também precisa a igreja que mostre e dê o seu testemunho de vida como sinal de transformação. O maior sinal, fiéis à palavra, servos do Senhor, do céu, é a mudança de vida. Sinais da terra, vamos ver, sinais da terra. Marcos capítulo 16, versos 17 e 20. Jesus prometeu que aconteceriam sinais através de seus seguidores. E cumpriu tudo isso, realizando maravilhas quando ministrava aqueles que estavam carentes de Deus. Mas é importante perceber a ordem dos fatos, pois sinais se seguirão àqueles que creem. E os sinais que se seguiam, que se seguem, ou seja, os sinais que vêm depois, como consequência da sua fé. Não é a igreja que deve seguir os sinais, e sim os sinais que devem seguir a igreja. Deus se manifestou ao mundo. Em Gênesis diz que tudo que Deus fez era bom. Gênesis capítulo 1, versos 18, 21 e 25. O sinal visível ao fim dos tempos é que o ser humano não está cuidando da criação de Deus, porque a própria criação geme. Romanos capítulo 8, versos 22 e 25. A própria criação geme. A floresta, o ar. Difícil. Paulo fala sobre a renovação da mente em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, trazendo suas mensagens futurísticas, e acreditava que o retorno de Jesus estava próximo. Então Paulo faz uma leitura dos sinais, que são bem explícitos entre a primeira epístola aos Tessalonicenses e a carta dos Romanos, destacando sobre o papel da igreja dentro de uma sociedade. Em seguida vem o livro do Apocalipse falando a respeito do novo céu e da nova terra. Tem umas religiões que dizem que a terra vai ser aqui. Não! Acabará o novo céu, acabará a terra e acabará os céus, e será feito um novo céu e uma nova terra. Está aqui. Em seguida vem o livro do Apocalipse falando a respeito do novo céu e da nova terra. Amém? Vencer os preconceitos sobre o mundo é um desafio para a igreja, para os fiéis, para o ser humano, pois sempre ouvimos que o mundo é do diabo.
E cabe à igreja combatê-lo. Em 1 João capítulo 5, verso 19. Nós devemos levar o evangelho para o mundo, para mudar o mundo, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Deus não tem prazer naquele que vive no mundo. Conceito profano. E não devemos sentir prazer no mundo, prazeres da carne, pois isso não provém de Deus. João capítulo 17, verso 15. Devemos vencer as estruturas que nos engessa, que diz que o mundo é mundo, igreja é igreja, e que ambos se aproximam de forma que não conseguimos comunicar o evangelho aos que precisam. Ser sal da terra e luz é o sinal para a sociedade. Por isso devemos fazer valer a nossa fé, fiéis, salgando o melhor, iluminando o mundo. Conforme Mateus capítulo 5, verso 14, a igreja existe e está no mundo, e a sua função é lutar por um mundo melhor, mais digno, mais justo, onde as pessoas tenham o mínimo de dignidade, onde o direito do pobre e da viúva seja respeitado. Tiago capítulo 1, verso 27. Testemunho de vida é o sinal de Deus no mundo. O que é testemunho de vida? Você nasceu através do Criador. Seja você um sinal de Deus aonde você estiver. A igreja deve atentar-se para os sinais do reino de Deus. Isso aconteceu com os discípulos, representantes da igreja. A princípio não entenderam o que Jesus falava ou fazia, como se sua mente, olhos e ouvidos estavam bloqueados. Tanto que os discípulos de João foram perguntar se realmente Jesus era o Messias. E a sua resposta foi: os cegos enxergam, os coxos andam, os famintos são saciados. Lucas capítulo 7, verso 20 e 22. Isso nos faz refletir seus atos da igreja diante da sociedade, os seus serviços prestados em favor dos que sofrem. Caso contrário, nos enquadraremos na pergunta de Natanael, que mostra o descrédito de tantas pessoas quanto à religião. Pode vir alguma coisa boa dessa igreja? João capítulo 1, verso 46. Deve continuar escrevendo a sua história na sociedade, mostrando os sinais do reino de Deus. Seja você, fiéis à palavra, um símbolo do reino de Deus. Vamos abordar agora um tópico de tudo isso: vencendo o medo. Vencendo o medo. Porque a pregação do final do mundo, Apocalipse, né? Dá medo. Então vamos falar alguma coisa sobre o medo? Conforme 1 João capítulo 1, verso 4 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. E eu, vosso servo, digo: não existe doenças, depressão, pânico, aflição. É falta de Deus. O remédio é orar, vigiar e jejuar. Eu complemento aqui esse versículo de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se você está depressivo, ore. Se você tem pânico, ore, clame por ele. Chama Jesus dentro do teu coração para enxugar tuas lágrimas. Se você está aflito por uma tragédia que aconteceu em sua vida, clame, chame por Jesus. Ele irá enxugar suas lágrimas. A fé vence o medo.
A fé vence o pânico, a fé vence a tragédia, a fé vence a depressão. Amém? Amém, amém, amém. O medo está presente todo dia no nosso dia a dia. Mas na maior parte das pessoas, por quê? Porque faz parte do ser humano, do psíquico. Existem vários níveis de medo. Desde a noção de perigo, diante de algum risco, até o complexo pavor, fobia ou síndrome do pânico. Olha o que eu estou falando para vocês, fiéis e servas do Senhor. Principalmente as servas do Senhor, que são o sexo frágil. O medo sempre é baseado no exagero ou numa mentira de Satanás, que ele adora te pegar em depressão para te destruir, para te aprisionar. Por isso, é preciso desmascarar as mentiras com a verdade, a palavra de Deus que liberta. Orai, vigiai e perseverai. João capítulo 8, verso 32. Alguns tipos de medos, vou citar a vocês, são simples, medo de insetos, de chuva, de escuro, etc. Contextual, assalto, acidente de trânsito, de uma doença, etc. Sentimental, decepção amorosa, lembranças do passado, futuro, etc. Espiritual, da morte, de pessoas que já morreram, fantasma, etc. Isso é o medo. Eu digo mais, a doença também causa muito medo. Então, eu quero aqui frisar, acrescentar aqui, mais um tipo de medo. O medo é algo natural que ao ser vivo, como senso de sobrevivência, mas não pode dominar-te. Se você tem fé, você dominará a tua doença, o teu medo, a tua depressão. Contudo, não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças com uma forma de ameaça. O Saci Pererê vai te pegar. Da tentativa de dominar o seu comportamento. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida e tratada antes que prejudique a pessoa. É isso, fiéis à palavra. Confiando na palavra de Deus, Isaías capítulo 41, verso 10. A Bíblia traz a expressão não temas 365 vezes, ou seja, uma para cada ano. Toda vez que Deus se comunicava com seus servos, pessoalmente ou por um anjo, iniciava sua conversa com essa expressão. Grandes homens de Deus, como Josué, basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus, que ecoava em sua mente. Não temas, Josué capítulo 1, verso 9. E por isso foi vitorioso em todas as suas batalhas. Não ter medo é uma questão de confiar na palavra de Deus, que promete proteção, segurança, consolo. Uma pessoa sozinha tende a ter medo facilmente, mas se estiver bem acompanhada, nada temerá. Por isso Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Então por que, fiéis à palavra, não usa essa arma? Que é Jesus que está com você, orando, jejuando. Você tem confiado na palavra de Deus? Ei, servos do Senhor, confie nas promessas de Deus para a sua vida, buscando Deus em oração. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15 e 19, o profeta Eliseu orou por Geazi, que este ficou cheio de medo, percebendo que estavam cercados do inimigo. Imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus guardando sua vida, e também Eliseu. Quando teve essa visão espiritual, Geazi perdeu todo o medo e passou a confiar mais em Deus. Através da oração podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para perceber a proteção e garantia do Senhor sobre nossas vidas, dos nossos filhos. Na oração sentimos a presença do Senhor mais perto de nós, e o medo é vencido pela certeza da proteção do Senhor.
Vem buscando a Deus em oração. Ore, ore, persevere a Deus e confie na sua proteção. Recebendo o Espírito Santo, João capítulo 20, versos 19 e 22. Após sua ressurreição, quando Jesus surpreendeu seus discípulos com sua aparição de surpresa, encontrou-os cheio de medo. Por isso, o Senhor Jesus disse 2 vezes: a paz seja convosco. E para fortalecer, soprou sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. A alegria tomou o lugar do medo e a presença. O Espírito Santo em suas vidas seria a garantia do que poderiam vencer o medo. Porque quando Jesus foi crucificado, ele estava escondido dentro de uma casa, os apóstolos. O medo surgiu junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, se escondendo da sua presença. Gênesis capítulo 3, verso 8. Mas quando a pessoa aceita Jesus, recebe o Santo Espírito de Deus, não se sente mais sozinha e tem a confiança de que precisa para vencer o medo. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Já pediu, já orou? O poder dele te protege do medo. Você pode vencer qualquer tipo de medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia em seus fiéis, mas de poder, de amor e de moderação. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que venceram o medo são Isaac, no momento em que seria sacrificado por seu pai, foi livrado por Deus. Elias venceu os profetas de Baal, fugiu de Jezabel e se escondeu nas cavernas. Davi enfrentou o leão e o urso e derrotou o gigante em nome do Senhor. Misael, Ananias, Azarias na fornalha de fogo com o 4º homem. Daniel orou na cova dos leões e foi guardado por Deus. O livro de Salmos traz algumas orações mostrando alguns fatos que um verdadeiro cristão não precisa temer. Atenção, fiéis à palavra. Atenção, servas do Senhor. Atenção, filhos. Olha essa palavra desse pregador. Nos Salmos traz algumas orações mostrando alguns fatos que um verdadeiro cristão não precisa temer. Salmos 112, verso 7. As coisas más. Fenômenos, Salmos 42, verso 2 e 3. Inimigos, perigos, Salmo 27 e 3. Para vencer o medo, é preciso confiar na palavra do Senhor, buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. Deus nunca marcou hora para você orar. Onde você estiver, quando você estiver, você pode orar, Ele sempre estará presente. Faz um propósito com Deus, fiéis à palavra, servas do Senhor, para vencer o medo. E quando se deparar com aquilo, você vencerá. Que teme, enfrente com o escudo da fé. Efésios capítulo 6, verso 16. O que é o escudo da fé? Oração, clamor, clamar a Deus. Exercite sua fé, lembrando-se da palavra de Deus, orando ao Senhor e pedindo que a presença do Espírito Santo revista a sua vida de confiança. Creia que Deus te ama e nada poderá te separar desse amor. Romanos capítulo 8, verso 35 e 37. Um amor tão perfeito, tão forte, que lança fora o medo, todo o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. A força do amor de Deus é muito maior do que qualquer tipo. E você tem medo? Você quer vencer o medo? O amor de Deus é perfeito e lança fora todo o seu medo, em nome de Jesus. Quero frisar aqui às servas do Senhor, aos fiéis da palavra e filhos. O que é a força da oração e da fé? Acabei de falar sobre o medo. É a sua fé que cura, a sua oração que te livra do medo, a sua oração que te livra do pecado, a sua oração que aumenta a sua fé. Não é promessas de cura, pastores, hereges, que dizem que te cura. Quem se cura é você, é tua fé que te cura. 70% é sua fé, 10%
é o servo do Senhor, que tem a unção da cura, e o restante é Deus. Então muitas curas que se dão nas igrejas são graças à tua fé, não a quem traz os méritos para si mesmo que te curou. Que não é ninguém que cura a não ser Deus, você e Deus. Amém? Vamos seguir para o segundo vídeo dessa pregação. Amém?